Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Bernardo, agora há pouco a gente teve informações aqui da nossa reportagem em São Paulo a respeito de 2 casos recentes. Um deles já tem algumas semanas, mas mais imagens foram divulgadas hoje de condutas policiais reprováveis entre policiais militares de São Paulo. Em um dos casos, um policial arremessa uma pessoa que já está rendida de uma ponte. Felizmente a pessoa conseguiu sair dali, enfim, está bem, está fora de perigo. Agora, no outro caso, que é esse caso cujas imagens mais recentes vieram à tona agora, um policial militar à paisana, na tentativa de conter um rapaz que pratica um furto no mercadinho, executa essa pessoa com mais de 10 tiros, uma ação completamente desproporcional. E aí, Bernardo, eu sei que você tem uma análise a respeito da maneira como o governo do estado vem se manifestando em relação a essas condutas. Quero te ouvir. Pois é, Cássia, na manhã dessa terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre esses 2 casos em rede social. E ele disse o seguinte, que a PM de São Paulo preza pelo profissionalismo e que aquele que atira pelas costas, ou que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar a farda. O Tarcísio também prometeu que esses casos vão ser investigados e punidos. Até aí, Cássia, tudo bem. Essa é a atitude que deve tomar um governador diante de uma polícia que está cometendo casos tão flagrantes de abuso. O problema nessa história é que as declarações do governador Tarcísio, elas não são coerentes nem com a prática, nem com o discurso que ele tem feito como governador de São Paulo desde o ano passado. Veja, houve um aumento muito expressivo das mortes causadas pela polícia em São Paulo e também um aumento de casos como esses 2 que você citou, casos de violência e brutalidade policial indefensáveis e que, mesmo assim, têm sido defendidos tanto pelo Tarcísio, governador, quanto pelo Guilherme Derrite, o seu secretário de Segurança, que, aliás, é um capitão da PM que se promoveu na política fazendo esse discurso de bandido bom é bandido morto. Um ex-integrante da bancada da bala que hoje está à frente das polícias de São Paulo. Então, o Tarcísio, é bom lembrar, ele no começo desse ano, em março, depois daquelas operações que deixaram mais de 50 pessoas mortas na Baixada Santista, ele disse que diante de reclamações e de queixas feitas contra a Polícia de São Paulo, disse o seguinte, abre aspas, pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. Fecha aspas. Essa foi a declaração do governador de São Paulo há poucos meses. Então, o que está acontecendo agora, Cássia? Evidentemente, há um desgaste da imagem do governador e do governo de São Paulo diante de tantos casos seguidos, tantos escândalos de violência e truculência policial. Esses 2 que você citou são novos casos, mas recentemente, há poucas semanas, um estudante de medicina morto, executado dentro de um hotel. E hoje em dia todo mundo tem uma câmera com celular na mão. Então esses flagrantes vão se tornando mais rotineiros, mais constantes e claro que isso causa um desgaste em termos de opinião pública. Agora, importante dizer, Cássia, eu falei em discurso e em prática. O discurso do Tarcísio até hoje de manhã era esse, de defender os abusos da polícia e justificá-los como uma suposta tentativa de cumprir a lei. E a prática, o que a prática mostra pra gente? Agora, há poucas semanas também, o governo de São Paulo cria uma nova ouvidoria de polícia. Uma nova ouvidoria para botar alguém ligado ao Palácio dos Bandeirantes. Num movimento muito claro de esvaziar a ouvidoria das polícias que existe hoje e que é um braço, um instrumento do cidadão, da sociedade civil contra esse tipo de violência, contra esse tipo de abuso. O ouvidor, o Cláudio da Silva, é alguém que é conhecido pela defesa dos direitos humanos, que tem cobrado responsabilidade tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e ele acaba de ser esvaziado pela ação do governo Tarcísio. Então, eu estou fazendo esse histórico todo, Cássia, para a gente lembrar que quando uma autoridade vem na televisão, vai na rede social e faz uma declaração edificante, faz uma fala de estadista, promete punição, a gente tem que ver se aquilo é coerente com aquilo que a autoridade vem fazendo no dia a dia. E, infelizmente, o que o dia a dia de São Paulo tem mostrado para a gente é que o governo Tarcísio tem incentivado ou pelo menos justificado a violência policial. E a gente sabe que quando não tem controle de cima das autoridades, quando não tem justamente investigação e punição,
a tendência é que esses casos só se multipliquem, só aumentem. O fato é que a gente hoje está tratando de casos em São Paulo que eram muito comuns aqui no Rio de Janeiro, casos de brutalidade policial, de violência, de chacina e que ficavam sem investigação. Aparentemente, é o que vem acontecendo em São Paulo nesses últimos 2 anos. Cássia. É isso. Inclusive, você mencionou aí, Bernardo, a atuação, né, do atual ouvidor da polícia, que esteve muito presente, por exemplo, a um crime que aconteceu há poucas semanas, quando um menino de apenas 4 anos acabou sendo morto pela polícia em meio a uma operação policial. E o ouvidor, ele foi muito vocal em criticar a ação da polícia, não só na ação que acabou desencadeando a morte da criança, mas também no funeral dessa criança, quando havia policiais ali coagindo as pessoas que, é claro, se manifestavam em relação à injustiça daquela morte, né? Então ele participou ali de forma bastante ativa dos protestos, né? E trazendo a voz das pessoas, porque é o papel de um ouvidor de polícia. E agora você trazendo essa notícia aqui pra gente da forma como o governo pretende aí desmontar a ouvidoria tal qual ela existe hoje, ou da maneira como ela existe hoje, né? Exato, Cássia. E é importante frisar, às vezes as pessoas, claro, a sociedade está assustada com a violência, a sociedade quer o Estado forte, quer que os bandidos sejam presos, mas isso tudo tem que ser feito dentro da lei. Quando a polícia começa a agir fora da lei, hoje a vítima pode ser alguém que você não gosta, amanhã pode ser alguém da sua família, pode ser um inocente, pode ser uma criança, pode ser um aposentado. Infelizmente, esse caso do funeral do menino que você narra é exatamente disso que a gente está falando. Quer dizer, é uma criança que é morta numa ação policial e depois a família continua sofrendo a violência, continua sendo intimidada dentro do funeral. Então, esse tipo de atitude, ele só acontece quando há um ambiente, uma cultura que permite a impunidade dos maus policiais. Tristemente, é o que a gente tem visto em São Paulo nesses últimos tempos. Cássia. Bernardo Melo Franco, muito obrigada. A gente volta a conversar em breve. Até a próxima. Até quinta-feira. Um abraço para os ouvintes.